Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Flamengo. Trago para vocês aí esse pós-jogo do Flamengo contra o Vasco, no qual o Mengão infelizmente empatou com o Vasco e conquistou apenas um pontinho levando para casa. Eu trago para vocês aí os melhores momentos e análise da mídia desse pós-jogo. Vamos acompanhar o vídeo. E aí você vai sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Léo Pereira, sem Varela. Tal. O Saul, que era um cara que estava com lesão, ele estava sentindo o tornozelo até ontem, acho. E ontem ele treinou. O Saul era um cara que era tipo dúvida para a partida. O Saul começa jogando, aliás, faz mais uma partidaça, eu acho. Quase ele faz um golaço, a bola bate na trave, ele voltando para marcar, desarmar aqui atrás. Inclusive o Ryan, acho que tem um lance que ele desarma, né? Que o Ryan é a fumaça lá, realmente é um garoto atrevido, abusado, como falou o Zinho. Então, para mim, o Flamengo, pelo número, se você pegar as estatísticas, o Flamengo teve tudo para ganhar o jogo, especialmente ali na reta final. O Pedro teve duas chances assim que ele normalmente não desperdiçaria. Alguns jogadores abaixo, o Vinha, para mim, abaixo. O Rossi, acho que também merece discussão. A gente vê o jogo muito com os flamenguistas ali. Galera cornetando o Rossi, bola parada, que em tese o Flamengo hoje tem uma defesa muito sólida. Tomar um gol do Ryan. O Ryan fez um gol de verrete, né? Foi. O Ryan, a gente sabe que ele é liso. O Rossi saiu mal, né? Então, o Rossi saiu mal. E não é tão incomum isso, né? Em algumas saídas ele finge que vai, não vai, fica. E o goleiro tem que ser decisivo, né? Ou sai e decide, soca a bola, ou fica bem posicionado para fazer a defesa. Então, para mim, o Vasco, que com o Fernando Diniz aí estava complicado no começo do jogo, conseguiu equilibrar a partida e soube sofrer, sobretudo no final, quando o Flamengo estava com quase força máxima. Mas vocês entendem que não foi a melhor escalação que o Felipe colocou em campo? Deveria ter colocado essa tropa toda desde o começo, Zé? Não, eu acho que não. Acho que o elenco do Flamengo dá essa possibilidade ao Felipe, né? Porque se você observar aí a equipe do Flamengo, você vê o Alan joga. O Alan, vira e mexe, estava jogando. Agora com o Jorginho fora, ele começou a jogar o De La Cruz, que jogou contra o Estudiantes, mas também vinha no banco. Então, era um jogador que vinha jogando. O Emerson Royal é pau a pau ali com o Varela, vem jogando sempre também. Aí o Danilo também é um bom jogador. Sim, claro. Né? Então, o time ele foi montado para isso. Eu acho, por exemplo, que o Everton Cebolinha, eu acho que não jogou, deu aquele chute na trave logo no comecinho, mas ele não participou tanto do jogo como se esperava, pudesse jogar um pouco mais ou atingir aquilo que os jogadores vinham jogando, que eu acho que ele foi bem abaixo. Mas é natural, você tem que colocar para jogar. Você tem essa possibilidade, o Flamengo montou uma equipe que você tem dois jogadores de uma mesma posição com a mesma qualidade, talvez com um pouquinho de mudanças nas características, mas você tem que colocar. E acho que o Felipe fez bem. Depois do segundo tempo era natural também ele colocar os jogadores mais cascudos, né? Os considerados não vou dizer os titulares, porque ele está sempre trocando, mas os caras que vêm jogando com mais frequência, né? Entre o Samuel Lino, entre o Pedro, a Arrascaeta, aí se torna um ataque contra a defesa, né? E o Vasco esperando praticamente especulando só um contra-ataque ali com o Ryan ali na frente, com o Andrés Gomes, né? Que entrou no segundo tempo. Mas assim, para o Vasco foi uma vitória. Né, especialmente por aquilo que apresentou o Flamengo no segundo tempo e as chances perdidas. E para o Flamengo eu concordo com o Bubu, né? Porque você analisando o que o Palmeiras vem jogando e a qualidade do jogo que o Palmeiras apresenta, é um Palmeiras com muita ênfase ali para brigar por título também com o Flamengo. O Vasco ele é o 15º colocado com 24 pontos. Para quem está ali na parte de baixo, né, principalmente o Vasco, o Santos, assim, a rodada não é tão ruim por conta do Vitória que perdeu, Juventude, Fortaleza, né, venceu a partida, mas assim, perdeu também, né, aliás, só o Sport que venceu, mas está muito mais lá embaixo. Então, não é dramático, quer dizer, o empatezinho faz o Vasco abrir pelo menos um ponto a mais ali em relação à zona do rebaixamento, Bubu. E não é um empate qualquer, né? O empate contra o Ceará do Vasco... Perdeu muita chance de gol, cara. É incrível isso, incrível. Parece que o jogo fica diferente com o estado de clássico, né, meu irmão? O Vasco é um time muito inferior ao Flamengo aí, mas infelizmente não conseguimos levar essa vitória hoje, né? Foi muito frustrante, né? O Vasco jogando em casa. O Vasco ali entregar um pouco mais a bola e o Flamengo conseguir avançar mais. Não. A linha da bola encostou agora também, tem um jogo. Trabalho bom, né? Esses são os próximos 2 jogos do Flamengo no Brasil. Acabou no
No Beira-Rio tá o jogo entre Grêmio e Internacional. O Alan Patrick perdeu um pênalti aos 53 do segundo tempo. Último lance do jogo. Não acabou, porque o Grenal ele demora um mês pra acabar, né? O VAR chamou de novo? Eu não sei se foi o VAR que marcou como os dois anteriores, viu, Zinho? Mas o Alan Patrick chutou a bola na trave. Não, dessa vez ele marcou direto. Foi direto? Foi Mas direto. enfim, foram 3 pênaltis marcados a favor do Inter, 2 foram feitos, o último, que seria o decisivo aos 53 do segundo tempo, não. E daqui a pouco a Renata Ruel analisa então esses lances pra gente. Zinho, agora é o seguinte, o Bubu fez a conta aí de pontos perdidos, tal. A liderança então está em risco do Flamengo, você vê assim? Lembrando que nas próximas 2 rodadas o Flamengo joga contra o Corinthians em São Paulo e recebe o Cruzeiro. Esses são os próximos 2 jogos do Flamengo no Brasileirão. Mas o Palmeiras também vai ter compromissos complicados. Assim, o campeonato é difícil para todo mundo. Eu não acho assim que a liderança está ameaçada. A liderança pode trocar de lado durante toda a competição, porque são as 2 equipes candidatas a título. Os grandes favoritos, com o Cruzeiro correndo por fora, Flamengo e Palmeiras. O Bubu falou da tabela. O Flamengo, o Palmeiras quando jogar contra o Juventude, o Flamengo vai jogar contra o Sport. Então, nessa rodada, eles 2 vão jogar. O jogo que está atrasado do Palmeiras é contra o Santos na Vila Belmiro, que não é fácil. Eu acho que é jogo complicado. E a gente, antes de acontecer, não pode se falar nada. Então, assim, no momento, o Flamengo ainda é o líder. Eu não vou por essa de pontos perdidos. O Palmeiras tem que jogar e ganhar do Santos na Vila Belmiro. Aí sim, aí vira líder. Porque nessa rodada que vai jogar contra o Juventude, o Flamengo pega o Sport. É fora o jogo do Flamengo. Mas o Flamengo tem um time muito superior ao Sport. O Sport ganhou o 2º jogo agora. Eu não vejo que o Flamengo não tem condições de ganhar do Sport fora de casa. Está ganhando todos os jogos, inclusive está invicto. A última derrota do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no Maracanã. Então, assim, acho que foi calculado. O jogo de quinta-feira é a decisão da Libertadores, por tudo que aconteceu. O desgaste foi grande, vai ser maior ainda na Argentina. O Flamengo tem um elenco espetacular que pode mesclar. O Palmeiras ontem poupou o time todo, só jogou o Everton. Ganhou o jogo, tá tudo bem, né? Aí não tem problema. Qual o problema do Felipe Luiz ter poupado 5, 6 jogadores? Poupado não, porque os caras entraram no jogo e jogaram bastante tempo. Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino, todo mundo entrou. O Flamengo foi superior, teve mais chances. Agora, dentro de um clássico, que um time joga mais reativo, se fecha mais, nós estamos aqui exaltando o Vasco porque se defendeu e porque o Flamengo é favorito. Então, para o Vasco está maravilhoso, está tudo bem. E para o Flamengo, péssimo resultado. Eu não vejo assim. Eu vejo que o Felipe Luiz fez um trabalho bom, né? Deu minutagem para todo mundo e ganhou recuperação para a guerra que vai ser na Argentina quinta-feira. Certeza. Continua líder do campeonato. Empatou um jogo que jogou melhor. Teve mais chance. Com certeza, o Bubu falou, eu concordo. Poxa, 2 pontos, 3 pontos seria... Mas eu não vejo que é um absurdo, que deixou de ganhar 2 pontos. O Palmeiras poupou todo mundo ontem, mas jogando em casa, teve competência e fez os gols. O Flamengo perdeu os gols. Se fizesse os gols que perderam, ganhava o jogo hoje também. Está no pacote. E essa liderança momentânea, tem muita coisa para acontecer, né? Até eles jogarem contra o Sport, o Flamengo, o Palmeiras jogar contra o Juventude, depois jogar contra o Santos na Vila Belmiro, vão acontecer várias coisas. Até o Cruzeiro está olhando para tudo isso que está acontecendo. Agora, o Flamengo tem uma vantagem também. Ele joga contra os concorrentes no Maracanã. Contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras no Maracanã. É verdade, o Cruzeiro ele já enfrenta daqui 2 rodadas. Vamos ouvir o Felipe Luiz? Bora. Pode ser? Posso chamar? Eu acho que hoje é importante a gente ouvir na íntegra o técnico do Flamengo. Depois, claro, tem o Fernando Diniz também. Vamos ver o que o Felipe Luiz tem a falar aí, né? Vamos ver se ele vai se sentir um pouco culpado aí de ter escalado esse time diferente para esse início de jogo contra o Vasco e depois ter colocado esses jogadores principais. E tudo sobre o Grenal que pegou fogo, hein? Não, só para não esquecer, quinta-feira é ao vivo e exclusivo só aqui na ESPN, hein, nação? Só aqui ou no Disney Plus vocês vão acompanhar o jogo entre Flamengo e Estudiantes. Agora sim o Felipe Luiz falando e a gente acompanhando por aqui.
partir de amanhã começaremos a preparar, estudar e trabalhar o jogo contra o Estudiantes. Claro que tentaremos corrigir todos os aspectos onde eles conseguiram nos machucar um pouco nessa nossa saída de bola, na saída de bola deles, e corrigiremos a partir de amanhã. Hoje ainda é jogo do Vasco. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Você sempre deixa claro em semanas de clássicos que é um jogo que tem ingredientes a mais do que as questões técnicas, táticas. Envolve muito a questão mental. E o Flamengo hoje teve as mudanças, o time conseguiu abrir o placar, depois sofreu um bocado. No segundo tempo chegou a ter oportunidade, mas também o Vasco teve as suas. O que você acha, assim, na sua análise, que foi mais preponderante para o empate hoje? E com isso também pode ser importante para a sequência da temporada, porque o Palmeiras encostou agora também, tem um jogo a menos, enfim. Bom, primeiro que, como você falou, um clássico é um jogo diferente, tem uma atmosfera, um clima dentro do campo diferente. E começamos o jogo muito bem, controlando o jogo, encontrando os espaços, encontrando as soluções e saindo bem da pressão até fazer o gol. Depois de fazer o gol, tivemos aí algumas saídas, conseguimos sair, mas aí realmente o Vasco encaixou praticamente uma marcação individual e não conseguimos ter mais o controle, né? A partir desse momento começamos a acelerar um pouco demais o jogo, perdemos um pouco o controle, e foi o melhor momento talvez do Vasco no jogo, o momento que eles foram superiores depois do nosso gol, mas não criando chances, senão criando muito volume de bola parada, faltas laterais, escanteios, e até empatar o jogo com esse escanteio. Depois voltamos a retomar o controle, tivemos mais posse de bola no campo deles. Eles são um time que se fecham muito, voltam os 10 atrás da linha da bola em bloco baixo, praticamente fechados na área, então não é fácil entrar, e a partir daí eles começaram a jogar simplesmente em transição, em lançamentos longos, e foi isso praticamente o restante do jogo, posse deles na área deles e com muitas ligações diretas, depois com perda da bola tentando contra-atacar. E essa foi a tônica do jogo. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que é um empate. Num clássico, como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma. Existe um longo caminho pela frente. É um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal. Quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você colocou uma equipe em campo com várias novidades. Você acabou de mencionar o desgaste da última partida de quinta-feira pela Libertadores. Eu acredito também com a preocupação, já pensando no jogo de volta na Argentina. Eu queria que você explicasse as suas opções para a montagem da equipe fazer o Gonçalo e comentasse também, apesar do empate, tivemos o gol do Carrascal, que afirma mais ainda o colombiano, já havia feito um passe para gol e agora contribui diretamente no gol do empate. Bom, primeiro pensei numa equipe para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Eu precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje 5 da tarde com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas, e foi assim. Nesse momento tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Sobre o Carrascal, um jogador que, como eu falei para vocês, tem muita qualidade e hoje fez um grande jogo, entendeu bem os espaços, entendeu bem a importância e a determinante que tem que ser o jogador que joga nessa posição. Fez o gol, mas não só isso, senão que ele deu sequência nas jogadas, criou perigo, teve mais chances, e pouco a pouco ele vai se adaptando e se sentindo cada vez melhor, e uma opção importantíssima para a gente.
Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Hoje tinha-se uma expectativa sobre a presença do Jorginho, ele acabou ficando de fora e o clube trabalha para que ele tente estar na Argentina, né? E aí eu queria entender como que é a percepção de você, a sua percepção, a percepção da comissão técnica em cima dessa recuperação do Jorginho, dessa evolução do Jorginho. Existe, de fato, uma expectativa para que ele jogue na Argentina contra o Estudiantes? A ausência dele faria muita falta? Bom, estamos trabalhando, nosso departamento médico está trabalhando para recuperá-lo para essa quinta-feira, né? Vamos ver se conseguimos ter a volta dele, porque é um jogador que vocês sabem bem, é muito importante para a gente. Um líder fora e dentro do campo e com certeza se consegue se recuperar, vai ajudar muito. Boa noite, Felipe. Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Meu colega comentou do Jorginho. E eu queria comentar sobre dois jogadores, na verdade, te perguntar sobre o De La Cruz e o Léo Pereira, que hoje não entraram em campo, foram substituídos, foram escolhidos por Danilo, inclusive e o Alan. Para o jogo da Argentina, eles voltam ou hoje foi realmente uma adaptação para ver se o Danilo pode voltar como titular para também o jogo da Argentina? Obrigado. Para isso, vamos ter que esperar quinta-feira para a hora que sair a escalação, né? Mas como eu falei para vocês, alguns jogadores não se recuperaram e o Nico era um deles. Depois de 90 minutos, depois de muito tempo, não estava recuperado para poder performar da mesma forma que foi o último jogo. Boa noite, Felipe Luiz de Migo, canal Futepapo. A gente vê o Flamengo criando muito, tentando o tempo todo, às vezes falta um pouquinho, às vezes um pouco de sorte. Mas também essa sequência agora para o final do ano é só pedreira, é só jogo importante, é só jogo decisivo. O que você pensa aí que você pode fazer para deixar a galera mais tranquila e até encarar essa maratona final para conseguir o objetivo aí de ser campeão? Não, como eu falei para vocês, ter calma e tranquilidade. Os resultados a gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Queremos, vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Controlamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia e fazer com que os jogadores continuem acreditando nesse caminho que foi traçado e que eles vêm seguindo e vêm performando de uma forma esplêndida e não se desviar, não deixar que os resultados afetem na parte mental, porque muitas vezes acontecem as oscilações com a sequência de jogos, né? Então, nosso time está jogando bem, está criando, está fazendo grandes atuações e entender que esse resultado de hoje temos que apagar o mais rápido possível para poder estar com a cabeça boa para essa volta da Libertadores. Felipe, Isaac, Flavoz, hoje você mencionou a questão do fator calor, a questão também da renovação dos jogadores, mas eu observei uma questão um pouco diferente na proposta de jogo do Flamengo. Hoje o Rossi, ele deu mais chutões para frente, procurando jogadas mais nas laterais, com os jogadores tentando quebrar a barreira do Vasco, e um meio de campo hoje também que não conseguia fazer muita ligação. Era realmente muito da defesa para o ataque. No caso, o Vasco conseguiu taticamente mudar a forma do Flamengo jogar, ou hoje realmente você mudou a forma do Flamengo jogar para esperar de repente o Vasco ali entregar um pouco mais a bola e o Flamengo conseguir avançar mais? Não mudamos absolutamente nada no nosso modelo de jogo. Só que os espaços são os que são. Se o adversário marca nossos volantes individuais, obviamente que o meio-campo não consegue jogar. Não tem como eles performar. Se o zagueiro salta nos nossos meias, e os laterais também saltam para fazer essa marcação individual, o espaço está nas costas. E os jogadores dentro do campo eles têm que identificar onde está o espaço. Não é chutão, é um lançamento na profundidade. Por isso a opção também é do Bruno Henrique. A gente sabia que eles vinham subir bem a linha e ele é um jogador um dos melhores que ataca o espaço da nossa equipe. E para tentar, com essa marcação individual, ia estar mano a mano lá atrás. Tivemos muitas vezes saímos dessa forma, porque não tem como jogar curto se o adversário iguala em todos os setores do campo. Mas o que eu falei, de uma vez chegando no terço final do campo, aí para mim talvez faltou um pouco mais de controle, aceleramos demais a jogada, nos precipitamos, não estávamos no nosso melhor dia de escolhas, né, nas tomadas de decisões ali, aceleramos um pouco mais e, claro, não é fácil roubar a bola do time do Vasco. Então, é praticamente isso, mas a nossa forma de jogar não mudou. Os jogadores que identificam o espaço onde o adversário deixa. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martins do canal da QSRN.
É isso, nação. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês com algumas informações desse pós-jogo do Flamengo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Mengão infelizmente não conseguiu extrair a vitória em cima do Vasco, né? Apenas um empate aí, por 1-1. O Flamengo dominou muito aí o Vasco, jogou muito melhor, teve muito mais chance de gols aí, porém não conseguiu ser efetivo nas chances que teve e acabou tendo apenas um empate, né? Um empate aí que é um pouco ruim para o Flamengo, mas ainda estamos ali na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, né? Conquistamos mais um pontinho, então nos mantemos aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Podemos ver que Felipe Luiz teve que mexer bastante nesse time, né? Uma vez que ele teve um jogo agora na quinta-feira à noite, então os jogadores estão um pouco cansados aí, se recuperando desse último jogo, e acabou que o Felipe Luiz entrou com um time muito mesclado ali. Conseguiu até fazer um gol, mas acabou tomando empate. Depois botou jogadores aí que estão acostumados a jogar, os jogadores mais considerados mais como titulares ali, até porque o elenco do Flamengo é muito vasto, é muito amplo, então não tem como dizer que um é titular e no outro não é o que joga mais ali. Então, mesmo assim, colocando esses jogadores também não conseguimos aí virar o jogo, né, e conquistar esses 3 pontos. Mas aquela parada clássica é clássico, não adianta, por mais que sejamos muito favoritos aí, né? Bem mais superiores do que o Vasco, sempre. Mas não conseguimos extrair essa vitória hoje e vamos para casa com um empate e conquistando mais um pontinho no Campeonato Brasileiro. Agora o Flamengo tem como sua próxima missão o jogo de volta contra o Estudiantes, no qual temos um gol de diferença, né? Pois foi 2-1 o primeiro jogo. Então nessa quinta-feira, agora dia 25, já vamos jogar de novo o jogo de volta pela Libertadores. E com certeza aí Felipe Luiz vai colocar força máxima para esse jogo. E o Mengão vai passar aí por essa fase da Libertadores. No mais é isso. Esse foi o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês aí, com a análise da mídia e todas as análises aí, e também com o Felipe Luiz falando um pouco na coletiva nesse pós-jogo do Flamengo contra o Vasco. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal aí.